Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Regime militar, também conhecido como ditadura militar no Brasil. Iniciou em 1964, foi até 1985. Então, esses militares ficaram no poder aí, durante 21 anos que o Brasil teve esse sistema de regime militar. Mas o que é isso? O que é uma ditadura? Então, essa ditadura, o que é? O que foi? É um governo autoritário, né, exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, com supremacia do poder executivo, em que se suprimem ou restringem os direitos dos indivíduos. Então, foi isso que aconteceu nesses 21 anos, quando o Brasil passou por esse sistema de ditadura, regime militar, onde que os cidadãos, os seus direitos eram restringidos, né? Literalmente, eles passaram por perseguição, eles eram presos e diversas coisas aconteceu nesse período. Nesse período de 21 anos de ditadura, teve 3 presidentes, né? Cabe lembrar que... cinco presidentes. Cabe lembrar que todos eles militares, né? Já que o regime é militar, então quem ficou no poder foram militares. Como que foi feita essas eleições? Essas eleições foram realizadas por eleições indiretas. O que isso significa? Todo mundo poderia votar? Não. Quando fala eleições indiretas, é um pequeno grupo que tem direito a exercer a cidadania aí, né? O direito ao voto. Quem escolhia esses militares? Era o próprio grupo, né, dos militares e também grande parte aí de empresários, que também apoiou essa ditadura militar, esse golpe para os militares ficarem no poder. Então, durante esses 21 anos de ditadura, os 5 presidentes, o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Então, a gente lá na frente vai estudar um pouquinho de cada um dos governos, né, das políticas desses presidentes. Aqui algumas imagens para a gente estar entendendo um pouquinho melhor esse regime militar aqui. Então, nessa imagem a gente vê alguns cidadãos e diversos militares em volta, né? Aí lá em cima, lá no muro, tá, ditadura assassina. Então, a população já está começando o quê? Protestar e enxergar que essa ditadura não está sendo benéfica, onde que diversas pessoas estão sendo perseguidas, diversas pessoas estão sumindo, diversas pessoas aparecem mortas. Então, essa ditadura, ela está fazendo algumas coisas que a população não está satisfeita. Essa imagem a gente nota, né, que o civil está sendo perseguido pelos policiais, isso era bastante comum. Aqui, a população nas ruas, abaixo a repressão, eles querem voltar ao regime anterior, um regime democrático, não um regime autoritário. Aqui abaixo a ditadura, povo no poder, retira os militares do poder e que volta à democracia. Diversas áreas, né, de meios artísticos passaram por essa censura ao que eles expressavam, ao que eles pregavam, ao que eles trabalhavam. A cultura não ficou para trás, a cultura também foi censurada, diversos cantores, diversos autores, né, atores também passaram por perseguição. Aqui o Brasil não será uma nova Cuba, porque Cuba, um governo hiper mega autoritário. Nessa imagem a gente nota diversos artistas aí que passaram por perseguições referente à obra que eles faziam, as suas músicas, as letras das músicas, eles faziam crítica ao governo. Temos o exemplo aí, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e outros artistas que foram perseguidos. O regime militar foi instaurado no poder no nosso país por meio de um golpe, organizado tanto pelos meios militares quanto pelos civis, em 31 de março de 1964. Então, não foram somente esses militares que deram o golpe.
ele ali tinha um apoio de algumas pessoas, né? Esses civis. Quem eram esses civis? As pessoas mais ricas, os empresários, os comerciantes que apoiavam aí, ó, os militares chegar no poder, porque esse povo, eles eram contra o presidente em questão daquele momento, que era o João Goulart, conhecido como Jango. Então eles começaram a o quê? Bater de frente com o Jango e por meio de um golpe tiraram o Jango do poder, ou seja, o João Goulart, e mediante a isso o João Goulart não ia bater de frente com os militares, porque esses militares, eles estavam sendo apoiados aí, eles estavam tendo o apoio dos Estados Unidos, e se porventura Jango batesse de frente, sinceramente o Brasil ia passar por uma guerra civil. E nisso o Jango realmente, ele joga a camisa para cima e dá abertura aí para os militares assumir o poder. Mas por que algumas pessoas não gostavam do Jango? Por que não gostava do governo dele? Porque falava que ele era herdeiro do varguismo. Lembra aquele conteúdo que nós vimos referente ao Getúlio Vargas? Era Vargas. Então a sua política era semelhante ao Vargas, né? E diversas pessoas, os empresários, né, não gostavam muito do governo dele. E mediante a isso esses empresários apoiaram os militares para haver o golpe e os militares ficar no poder. Como fala aqui, a oposição, elite e empresariados. Eles eram contra o governo do Jango, ou João Goulart. Pelo fato de o Jango fazer uma política que tinha bastante aproximação às classes populares, né? E aqui ele era visto como um homem próximo aos grupos de esquerda, que aparentemente falava que ele tinha um forte relacionamento com sindicalistas e isso lhe dava a fama de comunista. Então, mediante a isso, esse grupo, essa elite, esses empresários apoiaram os militares e houve aí o golpe e começa aí o regime militar no Brasil. O primeiro presidente nesse período de regime militar foi o Castelo Branco, que é Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele iniciou em 64 e finalizou aí em 67. Ficou caracterizado por implantar bases da política de repressão da ditadura militar. Então já começa esse regime, esse governo militar, e o Castelo Branco ele já vem apresentando algumas normas, alguns decretos que mostram ali que a política seria muito autoritária. Então o Castelo Branco já cria os primeiros atos institucionais que ficou conhecido como AI-1, AI-2, AI-3 e assim sucessivamente. No total foram 17 atos institucionais, mas o mais conhecido mesmo foi o ato institucional número 5, que a gente vai conhecer lá na frente. Então, o que eram esses atos institucionais? Eram decretos, eram normas que deveriam ser o quê? Cumpridas e respeitadas. E quem desrespeitasse esses atos? Menino, com certeza os militares fez, né? Quem ousou a desrespeitar esses atos institucionais eram penalizados, com certeza. Como fala lá em cima, os atos institucionais para impor decisões que visavam garantir a permanência dos militares no poder. Esses atos eram decretos e normas que colocavam acima da Constituição vigente. Então, o ato institucional era tipo uma lei que tinha que ser respeitada. O regime militar decretou 17 atos institucionais, sendo mais conhecido dentre eles o ato institucional número 5, ou seja, AI-5. Então, o primeiro ato institucional, o que tinha nele? O que esse decreto vem falando, vem sendo repressor para a população? Ele teve início, né, 9 de abril de 64, e aqui, de início, o que vem falando? Esse ato institucional número 1, o primeiro ato, que poderia demitir funcionários públicos, até mesmo militares ou civis, leais ao antigo governo, ou seja, quem
não estava concordando com o governo dos militares e era leal ao governo de João Goulart, ele poderia perder o seu emprego a qualquer momento. Aqui, ó, cassações de mandatos de opositores do golpe por um período de 10 anos, ou quem era contra esse golpe que esses militares realizou para chegar no poder, ele ia ter aí uma cassação e ele iria ficar afastado por 10 anos. Prisões de opositores. Quem estava sendo contra ao governo dos militares iria ser preso. Eleições indiretas para presidente. Foi isso que aconteceu. A população não escolheu o presidente. Quem escolheu o presidente foi o grupinho fechado ali mesmo, que falou, não, a gente vai escolher, a princípio, o Castelo Branco para ser o nosso primeiro presidente. Esse grupinho fechado eram os militares e a elite e os empresários. Ali, ó, limitações da sociedade civil na vida política do país. Só o anterior aí, pelo fato das eleições serem indiretas, a gente vê que a participação na sociedade das pessoas civis era limitada, porque quem escolhia o presidente era aquele grupinho fechado. Então, nesse primeiro ato institucional criado por Castelo Branco, que a gente pode observar que esse governo vai ser bastante o quê? Autoritário. Quem manda são os militares e os civis têm que o quê? Obedecer. E se não obedecer, vai sofrer censura, perseguição, prisão e diversas pessoas sumiam, né? Sumiram nesse período. Será por quê? O que acontecia? Vocês sabem muito bem. Então, nesse primeiro governo aí do Castelo Branco, o Castelo Branco perseguiu bastante dois grandes grupos, que era o movimento estudantil e o movimento dos camponeses, porque eles não estavam assim felizes com o governo dos militares, onde que o estudo foi censurado, pode estudar isso, pode estudar aquilo, não pode. O movimento dos camponeses, o João Goulart, ele tinha feito uma política que iria reformular, né, a reforma agrária, e os militares pouco se importaram, então esses camponeses batiam de frente, e é lógico que o presidente Castelo Branco vai o quê? Censurar literalmente tanto o movimento estudantil quanto o movimento aí, ó, dos camponeses. Além do ato institucional número 1, o Castelo Branco criou o ato institucional número 3. O que veio a ser esse ato institucional número 3? Foi um decreto, né, que entrou em vigor em 66, e nesse momento o Castelo Branco ele fala que pode haver bipartidarismo, ou seja, dois grupos políticos, que, assim, esses dois grupos foram criados pelos militares, que dava na mesma, né? Esses dois grupos, que foi a Aliança Renovadora Nacional, conhecido como Arena, e também o Movimento Democrático Brasileiro, conhecido como MDB. Além desse bipartidarismo, nesse ato institucional número 3, ele vem falando que chegou o fim das eleições diretas para governadores e prefeito das capitais. Então, as eleições, a escolha de governadores e prefeito das capitais, quem vai escolher são os militares e a elite, agora não é a população. Então, nesse ato institucional número 3, teve o bipartidarismo, dois grupos políticos, né? E o fim aí, ó, das eleições diretas para governador e também prefeito nas capitais. Nesse período também de governo do Castelo Branco, como que estava a política econômica do Brasil? Não estava muito boa, não. Então, o Castelo Branco, ele criou uma política de austeridade. O que foi essa política de austeridade? Ele queria ali, ó, controlar a inflação, que estava nas alturas, ele queria combater o endividamento público,
para melhorar a economia do Brasil. Então, para isso, ele criou esse Plano de Ação Econômica do Governo, conhecido como PAEG. Então, aqui, ó, Castelo Branco teve uma política econômica caracterizada pelo arroxo. Então, para ele melhorar a economia do Brasil, o que ele resolveu fazer? Congelamento dos salários dos trabalhadores, dos gastos governamentais e também redução do crédito, visando diminuir o consumo e, consequentemente, diminuir a inflação. Castelo Branco tomou medidas duras, principalmente sobre o salário do trabalhador, o que fazia o reajuste salarial ser sempre menor em relação à inflação do ano anterior. Ou seja, os produtos sempre estavam subindo, né? Inflação alta, produtos nas alturas, os valores dos produtos nas alturas, mas o salário do trabalhador não estava subindo, não estava tendo reajuste pertinente ao aumento da inflação. E fala que foi essa política de austeridade que fez aparecer, que fez iniciar aí, ó, o milagre econômico. Então, o Castelo Branco, ele teve a sua participação e para começar a melhorar a política, a economia, né? A economia do Brasil. Então, no final do seu mandato aí, ficou conhecido como início do milagre econômico, ou seja, o Brasil já está melhorando economicamente. Aí soltava propagandas, né? Enaltecendo o governo desses militares, como que a gente pode ver aí, ó, bandeira do Brasil e embaixo, ninguém mais segura este país, ou seja, a pátria está boa demais, os militares estão governando bem, só para enaltecer a política aí dos militares. O segundo, meninos, o segundo governante foi o Costa e Silva. O seu governo durou curto espaço de tempo. Por quê? Foi curto espaço de tempo, 67 a 69, 2 anos. A gente vai entender isso lá na frente. Agora, no governo de Costa e Silva, ficou conhecido que foi um período onde a ditadura cresceu muito e ficou bastante conhecido pelo Costa e Silva ter implantado o ato institucional número 5, o ato institucional mais repressor. Então, nesse período, o governo dele ficou conhecido por haver aí, ó, o milagre econômico e também iniciado os anos de chumbo, né? Que é referente ao autoritarismo, né? Então, aqui, aumento das insatisfações populares contra a ditadura militar. E tudo que era contra a ditadura militar era considerado ilegal. Então, essa charge aí embaixo. Ame-o ou deixe-o. O que significa? Você ama o Brasil? Beleza. Então, você tem que se sujeitar tudo que está acontecendo. Agora, se você não se sujeitar, você deixa o Brasil, vai para outro país. Então, aqui os artistas eram perseguidos, eram censurados, eram investigados. Então, houve manifestações culturais, diversos artistas saíam nas ruas para manifestar, referente a diversas perseguições que eles estavam tendo, que eles não poderiam expressar a sua arte, a sua música, as letras tinham que ser pautadas, né? Não poderia escrever nada criticando o governo. Então, aqui houve diversas manifestações, tanto da parte do teatro, da música, do cinema, de livros e outros. Eles estavam fazendo as manifestações mediante a diversas censuras, perseguições, acusações, investigações que eles sofriam por expressar aquilo que eles faziam muito bem, né? Que era apresentar o seu lado artístico para a sociedade. Apesar do discurso, o governo Costa e Silva consolidou a transição para o período mais repressivo da ditadura, ampliando o aparato repressor do movimento, perseguindo movimentos estudantis e operários e concluindo esse processo com um decreto
do ato institucional número 5, Missa Negra, no final do ano de 68. Então, esse ato institucional foi conhecido como o ato mais repressor de todos os atos criados nesses 21 anos de governo. Então, aqui, o que tem nesse ato institucional número 5? Congresso em recesso por tempo indeterminado, então os militares iam trabalhar quando eles bem entendiam. Aqui, 2, habeas corpus suspenso para delitos políticos. Então, aquelas pessoas que eram presas por ser acusadas de alguma coisa contra o governo, elas não tinham o direito de responder o seu crime em liberdade. Então, aí limitou literalmente o direito dos civis. Então, nesse período, pode cassar, demitir, aposentar e remover. Então, esse ato institucional vem falar o quê? Quem manda são os militares e quem for contra será punido. Bem dizer assim, como fala aqui, o ato institucional número 5 era uma ferramenta de intimidação pelo medo, não tinha prazo de vigência e seria empregado pela ditadura contra a oposição e a discordância. Resumindo, em 2 palavrinhas, o ato institucional número 5, esse ato foi extremamente violento e extremamente repressivo. Fim do governo Costa e Silva, como eu falei, o governo dele foi opressor, foi repressor, né? Foi o início aí dos anos de chumbo e durou curto espaço de tempo, 2 anos. O que aconteceu com Costa e Silva? Infelizmente, gente, ou felizmente, não, vamos deixar infelizmente. Infelizmente, ele adoeceu, ele sofreu um derrame e foi afastado da presidência, né? E em decorrência desse derrame, ele veio a falecer alguns meses depois. Então, por isso, ele não ficou no governo aí os 4 anos. Então, quando ele foi afastado, quem ficou no poder aí, ó, até haver eleições indiretas para escolher o próximo presidente? Então, de outubro até o final do ano aí, ó, de 69, quem ficou no poder foi uma junta militar provisória. Não era apenas uma pessoa, mas diversos militares que estavam administrando o Brasil até que houve novas eleições indiretas, aquele grupinho fechado, né, militares e a elite, que escolheu um novo presidente para ficar no poder. E o próximo foi o Médici, Emílio Médici, que a gente vai estar vendo na próxima aula. Até!